Agora nós vamos conversar com o Dr. James Lima, que é médico dermatologista. Ele hoje vem conversar com a gente. E mais do que isso, a gente percebe que existem algumas pessoas, quando elas se cuidam de verdade, a sensação que a gente tem é que elas são até mais jovens do que a própria idade delas. E claro que tem muitas pessoas que têm a questão da genética, a gente acredita que sim, mas tem algumas pessoas que mexem tanto no rosto, fazendo tantas cirurgias, né, doutor? Que, sinceramente, parece que tá até mais velha do que se não tivesse mexido tanto. E hoje a gente vai conversar com o doutor pra gente entender como é que a gente faz para ter um rosto mais jovem, obviamente, e entender um pouquinho do que a gente tem que cuidar e como a gente tem que evitar aquela pele envelhecer tão rápido assim. Bom dia, doutor. Bom dia, prazer estar aqui de novo, obrigado pelo convite. Nosso. Viu? Muito bom. Doutor, a gente imagina que com um clima igual ao nosso, até os tratamentos, é interessante que as pessoas busquem verdadeiramente um dermatologista para que ele possa entender a sua pele, a pele do seu rosto, e para que ele possa também indicar o que é ideal para você usar na sua pele. Hoje o mercado apresenta vários produtos e as pessoas querem utilizar esses produtos do mês de janeiro até o mês de dezembro, os mesmos produtos. Tudo igual, né? E muita coisa muda, pessoas Verdade. Também, né? É verdade. A gente hoje em dia orienta muito que o cuidado com o dermatologista ele deve ser contínuo ao longo da vida, né? A gente tem que ter adaptações de acordo com a fase que a pessoa está passando na vida. Tá? E aí a gente chama atenção para quem está assistindo o nosso programa, como é que essas pessoas podem cuidar? A gente aproveitou para falar sobre esse assunto diante de um clima tão quente que nós estamos vivenciando. E ao mesmo tempo a gente chama atenção para quem corre. Porque assim, hoje todo mundo está apaixonado por corrida. É uma tendência, né? Enquanto você acorda, digamos, 3, 4, 5 horas para correr, beleza, as pessoas têm uma história e elas dizem que quem corre envelhece. E aí eu vou aproveitar não só para falar da corrida, mas a gente vai aproveitar para falar da corrida, para saber se é mito ou se é verdade essa questão do envelhecimento desse rosto, de fato, porque muitas pessoas têm medo de correr. Eu confesso, eu sou meio preocupada com duas situações na corrida: emagrecer demais ou ter um envelhecimento rápido por causa da corrida. Eu percebo que muitos corredores, aqueles que são atletas, eles têm uma idade, mas parece que estão bem mais velhos. E aí eu queria saber se isso realmente é mito ou é verdade. Primeiro a gente fala dessa forma. Aí depois eu quero que o senhor dê continuidade sobre o nosso clima. Tá. Não, essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje em dia, como você falou, é uma tendência a gente ter as corridas. Muita gente tem corrido. E a gente observa na prática as pessoas que têm realmente aquele hábito da corrida, de terem aquela face que a gente chama de face consumida. Porque geralmente a gente tem o consumo de gordura na bochecha, a gente tem o consumo de gordura na face, o que dá aquele aspecto mesmo emagrecido, aquele aspecto de flacidez. Agora, uma coisa importante que você falou, será que a corrida causa flacidez? E a gente não tem nenhum estudo científico que direcione a causa da flacidez ser exatamente a corrida. Muitas vezes o que acontece é, a pessoa que tem o hábito de correr, que está ali correndo sempre, costuma ter um percentual de gordura baixo. Então a pessoa que tem um percentual de gordura baixo, ela tem um consumo de gordura em todo o corpo. Isso é excelente, por exemplo, no abdômen, nas coxas, a gente quer que consuma gordura, né? Mas não é somente nessas regiões que a gente tem. Às vezes a gente tem consumo de gordura na face. E a gordura na nossa pele, ela funciona como se fosse uma almofada embaixo de um lençol. Ela vai fazer uma sustentação. Imagina se eu faço um esvaziamento daquela almofada. O que vai acontecer? O lençol vai ficar frouxo, flácido, né? E é mais ou menos isso que acontece na face dessas pessoas. Então não é que seja a corrida causando flacidez. A corrida causa um consumo um pouco da gordura do corpo e pode gerar o aspecto de rosto um pouco mais envelhecido. Mas as pessoas não precisam ter medo de correr. Às vezes eu vejo pacientes que dizem, eu não faço atividade física porque eu não faço corrida porque eu tenho medo de ficar com o rosto flácido. Não é exatamente a corrida que causa, e a corrida tem inúmeros outros benefícios também. Com certeza. E aí a gente chama atenção também para esses corredores que são mais atletas, né?
Porque assim, a gente percebe também que não são todas as pessoas, geralmente são esses atletas, até porque eles perdem mais líquido também, né? Exato, esses corredores... E nós temos um organismo, nós temos um corpo de água, tudo isso. Esses corredores que são mais atletas mesmo, tem vários fatores que confundem, que geram flacidez ao invés da corrida, como por exemplo o que você falou, a perda de líquido, o próprio déficit calórico, na maioria das vezes, principalmente esses corredores que têm uma rotina muito extensa de treino, mais de 10 horas por semana, ou que tem dietas muito restritivas. Se você tem dieta muito restritiva, naturalmente vai faltar proteína para construir músculo, para manter aquela gordurinha na face. E a própria exposição solar crônica. Se você corre muito, você está exposto ao sol com mais tempo. Aquele sol da corrida vai trazer um dano na pele, com manchas, com rugas, com envelhecimento, que a pessoa que está em casa sem correr não vai ter esse problema. Então, a pessoa pode correr, mas tem que ter os cuidados para a gente evitar esse dano. Doutor, o senhor falou tudo. Nós temos um exemplo dentro da casa. O Zan Viana, ele é corredor. E é profissional, um atleta. Ele corre e corre em situações adversas. Não só aqui na capital, mas ele corre também na mata, ele corre em vários locais. E você acaba tendo climas diferenciados nesses ambientes. Às vezes a gente fala do sol, mas dependendo do clima que tiver também, aquela pele pode ficar ressecada, aquela pele pode ficar... Então assim, mas o que nós temos de exemplo relacionado ao Zan? Ele tem uma pele super bem tratada. Aí é o ponto que a gente vai entrar. Por exemplo, já sabemos que de uma certa forma existe um pouco de mito relacionado a você correr e essa pele envelhecer. Apesar de que ali você está com vento, poeira, sol e várias outras situações que o ambiente muitas vezes traz. Por exemplo, hoje eu consigo ver pessoas correndo em plena 4 horas da tarde. Na hora que o sol tá daquele jeito, né? Não tem pele que fique boa desse jeito. Ali você tá fazendo careta, as rugas estão aparecendo também. As expressões faciais envelhecem. O consumo da gordura é uma coisa que acontece quando a gente tem qualquer atividade física. As pessoas falam muito da corrida porque criou-se o mito de que por correr a gente estaria movimentando a face e aquelas pequenas vibrações da face trariam envelhecimento. Não tem nenhum estudo científico que comprove isso. Se não tem um estudo, então as pessoas podem ficar tranquilas também. Doutor, existe uma diferença também desse rosto para as demais partes do corpo, né? Existe. A pele da face ela é uma pele um pouco mais delicada, uma pele que acaba sofrendo mais agressões, está mais exposta a esses fatores. Então, para a pessoa que deseja fazer essa corrida e que quer ter o cuidado para não sofrer tanto com o envelhecimento da face, precisa manter certos cuidados. Por exemplo, o consumo da gordura que acontece muito por causa desse déficit calórico. Então, assim, o ideal é que tenha um aporte nutricional adequado, se alimentando bem, mantendo exatamente os nutrientes que você precisa, porque aí você consegue correr sem ter todo esse consumo de gordura, sem ter todo aquele envelhecimento. Verdade. E aí, quando a gente fala de envelhecimento, no caso, muitos exercícios aí seriam um problema, né? Muitos tipos de exercício seria um problema. Então a gente fica feliz do doutor trazer essas informações pra gente. E aí a gente chama atenção para o nosso clima. Por exemplo, no caso do Zan, ele cuida da pele, a gente pode olhar para ele, ter como exemplo de que parece que ele nem corre, porque é uma pele clara, uma pele branquinha, mas muito bem tratada. O que ele diz pra gente? Que ele tá sempre buscando os profissionais para esse cuidado. Aí a gente entra no outro lado da história. Tem gente que quer manter essa pele linda, maravilhosa, mas não quer ter nenhum cuidado, não quer buscar nenhum profissional, né? Exato. A pessoa que está fazendo atividade física, ela pode estar exposta ao envelhecimento em vários graus. Então, assim, é importante, além dos cuidados da gente usar o protetor solar todos os dias, ter um sono equilibrado, uma alimentação equilibrada, a hidratação da pele e também, o mais importante, especialmente para quem está na fase realmente de perda de peso, que hoje em dia a gente tem muitas pessoas nessa faixa de perda de peso, usando medicamentos de perda de peso. É essencial que a gente comece, no começo do tratamento, já comece a realizar procedimentos dermatológicos. Os procedimentos estéticos, hoje em dia, eles fogem muito daquele padrão, daqueles resultados estigmatizantes que a gente tinha no passado, sabe? Hoje em dia a gente faz pequenos pontos de sustentação para aquela face que está caindo e pequenos pontos de firmeza de pele. Que existe uma diferença muito grande de você estar o tempo todo retocando aquele rosto, fazendo cirurgias naquele rosto. Eu estava justamente comentando, esta semana a gente vê que algumas atrizes, já com bem mais idade, elas estão com o rosto
belíssimo. E outras pessoas com menos idade, de tanto mexer em termos de cirurgia mesmo, mudanças, elas estão até mais envelhecidas, está ficando algo estranho de se ver, a gente sempre comenta isso aqui. E é de pessoa para pessoa também, né? Eu sempre converso com meus pacientes o seguinte, o segredo para você envelhecer bem, chegar lá nos 50, 60, 70 anos com aquele rostinho jovem, é o cuidado contínuo com um profissional que tenha um senso estético apurado. Sim. Você tem que observar se a pessoa que está cuidando de você tem a face legal, se não está com a face estranha também, porque aquilo é um sinal de que a pessoa tem um senso estético um pouco mais exagerado. E se você exagera esse ano, exagera o ano que vem e depois em seguida de novo, a tendência é que com o tempo isso não fique legal. O ideal é que ao longo da vida a gente tenha um cuidado contínuo com pequenas intervenções pontuais. Aquelas pequenas intervenções natural, vai ficando né? natural, elegante, discreto, que é o que a gente quer nos procedimentos hoje em dia. Doutor, falando de rosto e falando da pele do rosto e falando de produtos, hoje o mercado ele está com uma quantidade muito grande de produtos bem fáceis de chegar até o cliente, até o consumidor final. E isso às vezes é preocupante. Com tantas dicas que a gente vê aí profissionais dando para cada cliente, a gente fica até preocupado, porque muitas vezes não é um profissional realmente que dá aquela dica. Dicas de produtos que você usa antes mesmo desse protetor solar. E depois do protetor solar, vários outros produtos são colocados. Produtos até para limpeza desse rosto, que muitas vezes quando você vai para o sol, para esse clima quente, mesmo com o protetor, você vai ter uma pele envelhecida ou você vai ter uma pele manchada, uma pele queimada. Isso é muito sério da gente falar nesse clima que nós estamos vivenciando. A gente vê hoje em dia muito, principalmente com o advento das redes sociais, do Instagram, pessoas que não têm estudo nenhum, dando orientações para os seguidores lá e as pessoas seguem cegamente. Doutor, a eu gente vê no acredito consultório. que o senhor fique vendo aquela aberração e tem hora que dá aquele susto, né? Não, o pior é que a gente vê no consultório pessoas com problemas por usar produtos que não deviam estar usando, então, às vezes gera acne, às vezes gera dermatites, às vezes não gera tem mais alergia, jeito. é Tem situações, doutor, de manchas que por você ter usado alguns produtos e não foi orientado por um profissional, você pode se dar mal e aquela pele manchar, não se... pode gerar até cicatrizes, inclusive, dependendo do produto, se for utilizado. Então tem que tomar muito cuidado. Obviamente, todos os produtos que a gente vai usar tem que ser orientados por um dermatologista de confiança. Doutor, vou participar da corrida. Seja de manhã, no final da tarde, à noite, porque às vezes a gente se confunde muito com o sol no rosto e a gente sabe que não basta só o sol. De repente você entra dentro de um carro, você sai naquele choque térmico, né? Você entra em determinados ambientes e não percebe que aquela pele também ela pode estar envelhecendo em várias situações. Quais seriam as dicas que o senhor poderia passar já para as pessoas ficarem atentas, porque a gente sabe que não vai poder dar dica precisa, porque vai depender de cada pessoa, mas o que a gente poderia orientar para quem pretende correr, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? Bom, em primeiro lugar, se você vai se expor à corrida, a coisa mais importante, a gente precisa de um sono bem regulado nas noites anteriores, uma boa alimentação para manter sempre o aporte nutricional ok. Sim. Além disso, uma coisa que seria interessante da gente fazer seria o uso do protetor solar antes da corrida e, se possível, leva ali em algum lugar, caso seja uma corrida um pouco mais extensa, para que a gente possa reaplicar ao longo da corrida. A proteção física do sol é uma coisa que a gente fala pouco e é uma coisa que tem um impacto muito grande. Então, as camisas de mangas compridas, as viseiras, óculos escuros, geralmente tem um impacto grande no bloqueio da exposição solar e as pessoas às vezes negligenciam também. Além do que hidratação, você precisa necessariamente de muita água antes da corrida, durante a corrida, que isso vai impactar também na saúde da pele de um modo geral. Vai evitar até esse envelhecimento tão precoce, né? Exatamente. E aí uma coisa importante é, se isso vai virar um hábito, se não é uma corrida ocasional, isso vai virar um hábito, de vez em quando você vai correr, é interessante passar por uma avaliação estética com o dermatologista para a gente analisar justamente se já existe a necessidade ou a indicação da gente começar os tratamentos de sustentação e de firmeza de pele. Muito boa essa dica, porque essas dicas são maravilhosas, porque cada pessoa é uma história. Exato. E a gente percebe que basta as pessoas verem as divulgações, todo mundo quer ser um bonequinho, né? Todo mundo quer ser um robozinho e quer acompanhar os demais. E aí onde é que está o maior erro? É verdade. E a pessoa muitas vezes ela só vai procurar ajuda
quando já tem a flacidez e a perda de sustentação. E não seria o ideal. O ideal é ir antes disso aparecer, porque aí o processo se torna menos doloroso ao longo do tempo. Fica até a dica para quem vai começar a correr agora. Antes começar, mesmo de agora. começar a correr, procura um Procura dermatologista. logo para fazer logo o procedimento. Tá certo, doutor, muito obrigada. Quem Obrigado, quiser eu. entrar em contato com o doutor, como é que faz? Tem o nosso Instagram, @dr.jameslima, Dr. James Lima, né? Que a gente dá orientações sobre cuidados com a pele, procedimentos estéticos todos os dias. E todo mundo só se preocupa com o rosto, mas a gente tem algumas partes que estão visíveis ali, como mão. Eu estava Verdade. vendo aí, e muitas vezes as pessoas não usam nenhum tipo de proteção. A gente já falou sobre orelha, né, bastante, mas assim, as pessoas só se preocupam com o rosto. Verdade. Mas tem várias outras partes do corpo Pescoço, também, colo, pescoço, também. colo. Verdade. Obrigada. Isso aí, obrigado eu. Continua aqui com a gente. Bom, gente, nós conversamos com o doutor para trazer essas dicas para vocês e para trazer essas dicas para a gente. Então, já viu, né? Não tem nenhum estudo que comprove que correr vai fazer com que essa pele fique mais envelhecida, doutor. Então, acho que eu vou dar uma corridinha, mas de leve, viu? De leve, porque é aquela história. Eu vejo minha amiga Cristina entrou, viu, Ed, como quem não queria nada. Levou muito a sério a corrida. A Cristina toda semana corre. Mas a Vanusa começou, o próprio professor disse, essa daí, eu boto fé nessa daí pra correr. Foi a primeira que parou. Foi a primeira que parou. Mas em compensação, a Cristina foi firme. A Elaine mais ou menos, né? Mas é aquela história, gente, o importante é fazer exercícios físicos. O importante é você se cuidar, tá bom?